Não é um movimento de todo homogêneo, ele tem Sim. algumas causas comuns, que é o desencanto com a instituição religiosa. Em geral, esse desencanto ou ele é fruto de algum abuso religioso que a pessoa passou, abuso, inclusive financeiro, né? A gente vê, Sim. especialmente em muitas igrejas, a chamada teologia da autoridade espiritual, onde pastores abusam do seu sacerdotalismo e muitas pessoas, especialmente pessoas mais simples, né, acabam sofrendo muito com os mandos e desmandos, com o autoritarismo sacerdotal religioso de parte de pastores, até abusivos mesmo. Então, Sim. muitas saem por essa questão, em geral. Os desigrejados que saem feridos pelas instituições, seja pelo pastor ou pela própria instituição religiosa, alguma decepção que ele teve, né? Por exemplo, o ativismo religioso, que é muito comum entre as igrejas, né? Ativismo religioso é a pessoa que tem atividade o tempo inteiro, não tem tempo para a família, o próprio fanatismo religioso, a própria Sim. hipocrisia religiosa, os preconceitos, né? Isso tudo acaba sendo um motivo causador mesmo desse desigrejamento. Aí, só a título de sugestão, tem um livro muito bacana de uma jornalista chamada Marília de Camargo César. Ela tem um livro chamado Feridos em Nome de Esse Deus. é um clássico, né? Eu não li Esse é um ainda, mas clássico. todo mundo fala dele, né? Muito bom, onde ela Aham. pega depoimentos de inúmeros cristãos que foram feridos mesmo pelas Sim. instituições religiosas. Esse é a grande quantidade dos evangélicos parte daí. Eu diria que boa parte dos desigrejados parte dessa causa. As decepções com os abusos institucionais, com o ativismo religioso, com os preconceitos religiosos, com com o fanatismo, com o fundamentalismo religioso. Essa é a maior contingência. Em segundo lugar, eu poderia apontar, né, de motivos que levam à evasão, e aí eu vou fazer um prognóstico para o futuro, que é a pergunta da Solange. Em segundo lugar, eu diria que uma das causas grandes é que a gente tem um desencanto com certas teologias que cresceram especialmente de 1970 e 1980 para cá, que é o chamado neopentecostalismo. O neopentecostalismo, ele surge ali entre 70 e 80, e aí a gente tem como grandes referências do neopentecostalismo no Brasil: Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus. Essas teologias juntadas, associadas também com outros movimentos importados dos Estados Unidos, como a teologia da prosperidade de Kenneth Hagin, que veio para o Brasil com muita força. Esse pensamento que reduz a espiritualidade cristã ao triunfalismo, ao sucesso, a quase a um culto ao capital, né, que se você é de Deus, vai ser rico, você não pode adoecer, você é um cara perfeito, como se Deus fosse o dono do baú da felicidade. Essas teologias, elas adentraram nas igrejas, até das igrejas mais sérias, igrejas reformadas. O Brasil sofreu uma fortíssima neopentecostalização das suas igrejas. E aí, os cristãos mais sérios, não estou dizendo que são todos assim, mas boa parte, que conseguem ter uma certa crítica a essa teologia, chamada teologia da prosperidade, a esse neopentecostalismo cultural, eles não conseguem, não conseguem Suportar, né? suportar mais. Eu A queria ter palavra uma é palavra um forte, pouco mais mas suave, mas amena, é mas é isso, verdade. né. E eles acabam rompendo. E aí eles vão Sim. falar que os sintomas dessas igrejas é a teologia fraca, é uma teologia anti-intelectual, é um fundamentalismo muito raso, né? Uhum. Teologia que tem medo de filosofia, teologia que tem medo Exato, da exato. ciência, teologia que tem medo de vacina, um negócio assim absurdo, né? Além disso, eles vão falar de uma chamada crise de púlpito, que são pregações extremamente rasas. Muito, Interessante que um muito. dos autores que eu estudei, ele falando do perfil dos desigrejados no Brasil, ele vai falar que o tempo médio de conversão de um desigrejado é em torno de 6 a 7 anos. E, em geral, um cristão piedoso, com 6 ou 7 anos, ele já desenvolve uma certa maturidade cristã. Ele já leu a Bíblia, ele já tem outras fontes teológicas, não estou falando nem de curso teológico. Ele já andou na Uhum. sua fé o suficiente para não concordar com uma pregação de domingo que é 5 passos para a vitória. E no outro domingo é 6 passos para a vitória. E no outro domingo 10 passos para a vitória. E aí ele não sabe nada de nada. Ele não consegue uma reflexão, ele não sabe nem
Pregações que não tem Jesus, que não é cristocêntrica. Sim. Então você tem um chamado crise de púlpito hoje e uma teologia realmente ruim, que fica insuportável. E aí muitos Samuel, acabam desigrejando, procurando um algo a mais na sua espiritualidade. Lógico, tem um terceiro, só para concluir, sim. tem um terceiro Não, contingente aí entre os desigrejados, que é um pessoal um pouco mais, para não dizer amargurado, com um desencanto mais ácido. Essa galera, inclusive, não acredita em nenhuma forma de igreja mais. Esses romperam radicalmente. Em geral, o primeiro grupo, que é o ferido em nome de Deus, esse grupo tem dificuldade de voltar a congregar numa igreja, que ele tem medo de se ferir novamente. Sim. O segundo grupo, que é esse que busca algo a mais, uma espiritualidade mais bíblica, uma pregação melhor, esse grupo, ele quer congregar, mas ele não acha. Ele acaba indo para grupos informais, reunindo em casas, reunindo amigos e tudo mais. O terceiro grupo é a galera que nem quer congregar mais. Eles acabaram ficando um pouco mais amargurados, eles falam, não, a espiritualidade cristã é eu e Deus, né? Isso é bem pós-moderno, né? A diferença entre religião e espiritualidade, a religião é aquela coisa mais tradicional, mais religiosa, com ritos, com dias, com horas mais marcadas, e espiritualidade é aquela coisa mais intimista, mais subjetiva, né? Então, existe um grupo também que já não quer nem grupo informal, nem pequenos grupos, eles querem frequentar mais. E para